Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Elisângela, PCNP dos anos iniciais, e eu estou aqui em nome do Núcleo Pedagógico, dando as boas-vindas para vocês, professores, que participam do projeto Reforço e Recuperação. Eu tenho hoje aqui na nossa formação, nessa primeira formação, nós temos a Gislaine, que também é PCNP, temos a Débora, PCNP dos anos iniciais, a nossa supervisora Fátima Colasso, que vai estar dando boas-vindas, e a nossa professora, a dirigente regional, professora Vera Curriel. Organizando ainda, Elis. Ela está se organizando? Tá. Então, Gislaine, se você quiser se apresentar, por gentileza, você está com a oportunidade da palavra, a Débora está com a oportunidade da palavra. Eu sou Gislaine, PCNP dos anos iniciais, e vou participar aí dessa formação junto com as minhas meninas. Débora, você está na reunião? Sim, estou aqui. Boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente inicia mais uma formação dos anos iniciais e colocando sempre à disposição para auxiliar no que for necessário, para dar o apoio que vocês precisarem para colocar as ações em prática. Vamos lá. Isso mesmo. Professor, Super Fátima Colasso está com a oportunidade da palavra. Não quer passar para a professora Vera, que ela acabou de entrar. A professora, ela já está preparada? Se ela estiver preparada, eu passo a palavra. Vera? Um bom dia ainda, né? Com muita alegria. Estávamos numa reunião online, todos, acho que vocês ainda não, porque é especificamente essa reunião que estávamos tendo, ainda está tendo, né? É sobre o novo ensino médio, que está bárbara, muito bacana, né? Para os nossos alunos, vai modificar bastante essa questão da formação dos nossos alunos, vai ao encontro daquilo que eles gostam mesmo, e o professor vai se especializar cada vez mais para estar atuando nos itinerários formativos, né? Então, as meninas do Núcleo Pedagógico me convidaram para eu estar participando de uma fala. Então, primeiramente, agradecer a Deus novamente, sempre. Eu não me canso de agradecer, porque Ele tem dado, né, muitas coisas boas para nós, muito embora a gente tenha vários problemas, todos nós enfrentamos aí um único, que é a pandemia, mas que nós temos que ter sempre a esperança e a fé de dias melhores. Eu quero agradecer muito a supervisão, hoje aí a Fátima Vlach, a Colasso, nós temos duas Fátimas, a Colasso é do ensino médio, e a Fátima Vlach nesta ação de recuperação e reforço, a nossa Adriana Pérez, que é especificamente dos anos iniciais, agradecer muito a supervisão, que tem feito um trabalho e faz continuadamente um trabalho bárbaro, né? Então, é uma equipe, assim, que vale ouro mesmo, assim como o Núcleo Pedagógico, né? Eu quero aqui, de antemão, agradecer todo o companheirismo, as atividades feitas pelo Diego e pela Andréia, que estiveram à frente aí da direção do Núcleo Pedagógico. Quero agradecer muito. Hoje ela está aí, né? E então eu quero estar agradecendo muito esse empenho. Sempre me ajudaram e vão me ajudar com certeza, né? E quero agradecer hoje a Gislaine, que está à frente da direção do Núcleo Pedagógico, saudá-la. Vamos precisar muito da sua ajuda e de todos, né, como um todo. E agradecer a equipe dos anos iniciais, a Elisângela e a Débora,
Claro que a gente vai pedir sempre ajuda para agir, né? E quero parabenizar todo o esforço e trabalho de vocês aí frente a essa ação. E vocês que estão na recuperação, né? As nossas professoras, eu não sei se tem algum professor aí também, mas agradecer, porque eu converso com professores também, do 1º ao 5º ano, que está desenvolvendo também um trabalho assim de ponta. Quero agradecer muito vocês. Dizer assim, nosso trabalho é infindável. O nosso trabalho assim, é contínuo, né? Porque nós precisamos que atrás dos nossos alunos, porque eles estão se perdendo por aí, vão embora, e a gente tem que buscá-los. Olha, gente, tem que estar na escola, né? O aluno tem que estar para estudar, para aprender, e a gente não pode perder essa esperança também. Parabenizar a cada um de vocês, dizer um muito, muito obrigado. Vera, obrigada por você falar aí também junto com a gente. E vou passar a palavra para a Elisângela, vou ficando na reunião, ouvindo, porque depois eu tenho outras atividades também. Um beijo muito grande, muito. Estou à disposição de vocês, a diretoria regional está à disposição de cada um de vocês. O meu muito, muito obrigada e um forte abraço. Passo a palavra para Fátima ou Elisângela. Obrigada, professora Vera. Eu vou só fazer um parênteses aqui antes de passar a palavra para a professora Fátima. Nós fizemos aí um formulário e nós tínhamos 69 professores que estão participando do projeto Reforço e Recuperação. Porém, eu já estou olhando aqui que eu estou com 93 pessoas nessa reunião. E o Meet, ele me dá um limite de 100, né, professora Vera? E eu estou vendo que temos algumas pessoas aqui que estão duplicadas. Então, vou pedir a gentileza para, por exemplo, eu que estou aí compartilhando a tela, eu preciso estar com 2 links abertos. Então, vou pedir uma gentileza para quem está com 2 links, sair, só permanecer em um para dar oportunidade, porque eu não sei se houve mais professores que acabaram entrando no projeto ao longo desse tempo que nós fizemos o formulário e preparamos essa formação para vocês, tá? Só para poder ajudar que os outros professores que estão participando desse projeto entrem também, tá? A próxima vez, professor, eu vou fazer pelo Teams, porque eu não sabia que tinham tantos professores assim que queriam estar conosco nesse momento. É uma verdade, eu já ia passar isso daí para a Gislaine agora. Nós temos que fazer as nossas formações pelo Teams, porque o Teams tem um número ilimitado aí, né? Dá para a gente fazer com vários professores, tá bom? Não tem problema nenhum, Elisângela, sem problema. Você passou aí, mas a gente vai conseguir, tá? Um beijo, passa a palavra. Professora Fátima... Lembrando só que está ficando gravada a reunião, aí se o pessoal quiser depois estar replicando essa formação, né, para ficar tranquilo que vai ficar lá na nossa página. Os nossos coordenadores, né, que devem estar também na reunião, se vocês, né, vamos ver como é que vai se organizar isso daí, mas eu acredito que ainda temos aí 6 vagas para o pessoal entrar. Passo a palavra para a nossa super Fátima Colasso. Bom dia, gente. Obrigada aí pelas palavras carinhosas de sempre da professora Vera, que sempre é muito gentil, humana, delicada com todos nós. Prontamente eu quero agradecer ao núcleo pedagógico e agradecer a vocês, professores, que se disponibilizaram em ficar esse momento, esses 50 minutos conosco nessa formação que as professoras, que as PCNPs dos anos iniciais prepararam com todo carinho. O nosso objetivo maior desse encontro é cada vez mais estreitar mesmo os laços entre a diretoria de ensino e as unidades escolares e entre vocês, professores. Vocês, professores da recuperação, do reforço e recuperação, nesse momento são muito, muito, muito importantes
importantes para o ensino-aprendizagem. A gente está aí há mais de 1 ano e meio afastados das aulas presenciais, presenciais como nós conhecíamos antes, né? Que agora a gente está no revezamento, a gente está com escalonamento, então ainda é diferente do que a gente tinha de conhecimento, e vocês, como professores dessa recuperação e desse reforço, são muito importantes para tentar sanar esse monte de fragilidade que os nossos alunos, principalmente dos anos iniciais, vêm carregando, que não conseguiram concluir ainda o processo de alfabetização. Então, muito obrigada mesmo por essa disponibilidade, por estarem aqui nesse momento, e a gente espera poder colaborar. Estamos sempre abertos às críticas, às sugestões. Nosso objetivo, enquanto diretoria de ensino, é tentar ajudá-los nessa grande e árdua missão de superar essas dificuldades e fazer com que os nossos alunos aprendam da melhor maneira possível. Muito obrigada mesmo, e esperamos que a gente tenha um bom dia, uma boa horinha aí de formação. Li, passo a palavra. Muito obrigada, Super Fátima. A Adriana Pérez não entrou, né? Então, não eu vou estar iniciando essa formação, lembrando aqui que nós estamos aí fazendo essa formação com a solicitação de vocês, do preenchimento do formulário, que vocês apresentaram aí os dados que vocês queriam aí uma formação sobre sondagem. Vamos falar sobre sondagem nessa formação. Então, essa é a primeira de muitas formações que nós teremos aí ao longo. Solicitamos, né, as escolas que liberassem vocês de 50 minutos do ATPC da escola, da semana A, que é essa semana unidade escolar. Então, o nome de vocês serão repassados para as escolas, para as coordenadoras organizarem essa questão da presença, tá bom? Então, hoje nós vamos ter o tema Por que falar sobre sondagem nos anos iniciais e finais? Só um minutinho. O objetivo, só um minuto. Então, os objetivos, né, é conhecer a importância da realização de uma sondagem para iniciar a alfabetização de uma criança, adquirir subsídios para analisar as hipóteses de escrita das crianças a partir de uma proposta significativa que faça parte de uma sequência de atividades, conhecer como o aluno pensa o sistema de escrita alfabético e os conhecimentos prévios que possui, instrumentos para mapear o conhecimento do aluno quanto ao sistema de escrita alfabético, identificar os saberes adquiridos pelos alunos no decorrer do ano. E agora eu passo a palavra para a Gislaine, que vai dar sequência nessa formação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da sondagem. Muitos professores são novos na nossa rede, muitos professores que já são antigos, às vezes ainda têm um pouquinho de dúvida referente à função da sondagem, e muitos professores dos anos finais, né, não conhecem ainda a função da nossa sondagem. Como é que nós partimos a nossa alfabetização nos anos iniciais, né? Então, aqui eu estou explicando um pouquinho para vocês sobre o que é a sondagem. Nada mais é do que o diagnóstico das hipóteses de escrita das crianças. A gente utiliza para analisar a evolução do processo de aprendizagem da criança, onde, dentro de uma escrita espontânea, numa lista de palavras, nós ditamos essas palavras para as crianças e elas escrevem em forma de lista para a gente saber o que ela traz de conhecimento para nós, o que ela traz de bagagem da pré-escola ou aquela criança que está iniciando diretamente no primeiro ano, o que ela traz para a gente, né? O que a gente chama de conhecimentos prévios. Então, ela começa basicamente numa lista de palavras, partindo de uma polissílaba, depois trissílaba, dissílaba e monossílaba, finalizando com a escrita de uma frase.
Elis, pode passar. Acha difícil fazer isso? Não entende as hipóteses de escrita? Nunca fez e nem sabe como? Faz sempre, mas tem dúvidas? Então, aqui a gente mostra que nós entendemos todos os professores, entendemos todos essas dificuldades, essas dúvidas que chegam com professores novos aí na nossa diretoria, na nossa escola. Então, eu fiz, junto com as meninas dos anos iniciais, um passo a passo, para falar brevemente para vocês como que é realizado a sondagem. Eu estou de olho aqui no tempo, porque nós temos só mais meia hora para a gente passar todos os slides, tá bom? O primeiro passo, a gente se preocupa com o ambiente, né? O ambiente que tem que ser preparado, explicar para a criança o porquê que ela vai fazer essa sondagem, que ela vai escrever da melhor maneira possível. Enquanto nós estamos fazendo a sondagem de um por um, o restante da sala está envolvido em uma outra atividade. É super importante explicar para a criança o porquê que ela vai passar por esse processo, certo? E sempre fazer a contextualização. Como aí embaixo está escrito em letras mais escuras, em negrito, dá uma orientação, uma comanda, uma contextualização. Olha, gente, a professora vai fazer um piquenique com os alunos. Vamos escrever uma lista de ingredientes. E aí, nós vamos ver o que eles precisam comprar para preparar esses lanches. Lembrando que, para a criança, é muito importante ela saber para o que ela está escrevendo. Ninguém escreve aleatoriamente. Nós escrevemos para algo, para alguém, e a criança é a mesma coisa. Tá? Então, é importante sempre contextualizar e explicar para eles o porquê eles estão passando por isso, por essa sondagem. O segundo passo, a gente não deixa de colocar palavras que a gente acha difícil. Ah, eu não vou ditar essa porque ela tem sílaba complexa. Muito pelo contrário, nós utilizamos essas palavras difíceis, com sílabas complexas, com sílabas simples, justamente para a gente saber qual é a realidade daquela criança, qual é o verdadeiro conhecimento que ela tem do sistema de escrita alfabético. Então, nós não deixamos as palavras difíceis de fora, tá certo? Nós colocamos, sim, palavras difíceis, polissílabas, todas num contexto geral. Na sondagem, no terceiro passo, é importante que os alunos escrevam da melhor maneira possível. Nesse momento, o professor ele não faz interferência, ele não faz intervenção. Você pede para ele usar as palavrinhas, as letrinhas que eles acham que deve usar para determinadas palavras. Tá? Ele vai falar, eu não sei. Aí você vai dizer, passa uma forcinha. Observe no alfabeto que está ali na nossa sala de aula, utilize as letrinhas que você acha que deve. E a única interferência que você faz nesse momento é esse. Futuramente, você pode, sim, ditar as mesmas palavras para fazer a intervenção. Mas no momento da sondagem, não ocorre interferência, não ocorre intervenção nenhuma, tá? Pode passar, Elis. Num quarto passo, realizamos o ditado para o aluno de um por um. Se o aluno não é alfabético, ele tem que ser feita, essa sondagem tem que ser feita individualmente. Porque senão a criança, ela vai copiar do colega que está do lado, ela vai querer perguntar para um outro amiguinho, porque ela se sente insegura. Então, nesse momento, o mais importante é passar segurança para a criança, é mostrar para ela que aquele saber, aquela letrinha que ela está utilizando, é muito importante para a gente ter a maior fidedignidade na realização dessa sondagem. Tá? Então, além da escrita, o importante é o professor marcar a leitura que a criança realiza. Porque, às vezes, ela realiza a escrita de forma global ou ela vai silabando. Tá certo? Então, esse é o passo a passo da sondagem. E no quinto passo, é importante, né, pedir o auxílio de outro professor ou do coordenador da escola para realizar essa sondagem.
Porque, às vezes, o professor ele tem dúvidas. Eu costumo falar que o professor analisa muito a sondagem das crianças com o coração. E o coordenador, ele analisa com a razão. Porque nós, professores, conhecemos a realidade daquele aluno. Então, às vezes, na sondagem, a gente fala assim, ele ainda não é alfabético, porque ele é tão fraquinho, porque ele não realiza as atividades, né? Então, o professor, ele acaba usando o coração. E o coordenador, ele utiliza a razão, porque ele não conhece aquele aluno. Então, ele acaba analisando a hipótese descrita como ela realmente é, né? Então, muitos professores ainda têm grandes dificuldades, muitos já tiram de letra, nós já aprendemos, já nascemos com a sondagem. Eu, quando eu entrei no Estado, já fazia a sondagem, então eu já nasci com essa sondagem aí dentro do Estado, tá bom? Então, tem dúvidas? Procure seu coordenador, tire as dúvidas com ele. O importante é fazer essa sondagem da maneira mais tranquila possível, passando segurança para a criança. Então, sempre falamos das hipóteses de escrita, mas da onde surgiu isso? Quem estudou sobre isso? Muitos já conhecem, pode passar, Elis. Emília Ferreira e Ana Teberoski, que foram as percursoras através de Piaget, Vygotsky, foram as estudiosas da época, né? E criaram a obra da psicogênese. Então, elas foram as percursoras do sistema de escrita, da sondagem e das hipóteses de escrita das nossas crianças. Lá por volta do ano de 1980, elas partiram da linha de Piaget e criaram as hipóteses de escrita. Aqui eu deixo para vocês como sugestão, para quem não conhece ainda a psicogênese da língua escrita, é importante todo mundo estar dando uma pesquisada, uma lida, né? Porque às vezes a gente não concorda com determinadas coisas, mas a gente não sabe da onde foi tirado, da onde partiu esses estudos, esses fatores tão importantes hoje na nossa realidade, que são as hipóteses de escrita. Então, aqui eu faço um breve relato, né, sobre o contexto da psicogênese da língua escrita e a importância que ela tem no desenvolvimento do sistema de escrita dos nossos alunos hoje. Como analisamos essas escritas, eu vou passar a palavra para a Débora, que ela vai falar para vocês um pouquinho mais sobre cada hipótese de escrita. Então, vamos lá, para a gente não perder aí o nosso raciocínio. Obrigada, Gi, pela condução até agora. O que é muito importante no que a Gi está falando para a gente é que muitas vezes a gente pensa, mas, né, o que vai mudar eu conhecer o que as estudiosas trouxeram se eu já sei alfabetizar? Mas elas trazem algumas referências para nós que são muito importantes do ponto de vista que a criança deixa de ser considerada uma caixinha vazia, né? Ela deixa de ser, a partir desse estudo, ela deixa de ser considerada aquela criança que chega na escola sem saber nada, e aí eu vou depositar nessa caixinha aquilo do jeito que eu entendo. Então, quando a gente se apropria desse processo que a criança tem para se apropriar da leitura e da escrita, a gente já entende como que a gente pode facilitar o processo. Então, se ela já entende alguma coisa, se ela já conhece alguma coisa, de repente é desse alguma coisa que eu vou partir e que ajuda a criança a dar seu próximo passo. Eu acho que todos nós, professores, temos aquela experiência, né? Tem aquele aluninho que a gente fala, ele chegou ali, e ali ele emperrou, ele não sai, ele não deu o próximo passo, tá difícil, ele enroscou naquela hipótese de escrita e tal. Então, qual a importância da gente entender é que as hipóteses de escrita, elas manifestam
a forma como a criança está entendendo a escrita naquele momento. Cada hipótese nada mais é do que o momento de entendimento que a criança está tendo sobre a apropriação da escrita alfabética. E quando a gente entende como ela está pensando, a gente sabe qual é o próximo estímulo, qual é a próxima intervenção que a gente pode oferecer para ela passar para o próximo nível. E antes de começar a te falar das hipóteses em si, das características, o que é muito importante e faz muita diferença a gente entender. Quando a gente tem um pré-silábico, que a gente já vai entender o que é para trabalhar, a gente tem sim uma meta maior, que é que ele se torne alfabético um dia, mas o nosso próximo passo com ele não é alfabético. Então, não existe a mágica de passar de pré-silábico a alfabético, só se a gente ficar dando as respostas e achar que ele aprendeu. A gente tem sempre que ter como meta a próxima hipótese, o próximo degrau. E isso deixa a gente mais confortável, né? Deixa a gente um pouco menos ansioso, nós professores, que a gente quer que entenda e às vezes a gente quer dar a resposta. Então, sempre pensando no próximo passo, fica um pouco mais fácil, a distância para o objetivo ficar menor. Então, vamos lá. Analisando as nossas hipóteses de escrita. O que é importante a gente saber? Além da gente diagnosticar a hipótese, a sondagem vai servir para dizer para mim, professor, qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer para o meu aluno para que ele passe de estágio. Porque quando eu sei em que estágio ele está, eu sei exatamente qual é a próxima etapa que eu quero atingir. Então, isso é importante para o meu planejamento como professor. Além de saber em que degrau ele está, eu tenho que saber qual é a próxima intervenção que eu vou fazer com ele. Então, aí o nosso primeiro degrauzinho é o pré-silábico. O pré-silábico, o que ele tem como característica? Aquela criança que pode, inclusive, ainda misturar letra com desenho, letra com garatuja, né? Que são símbolos que não necessariamente significam letras. E ele pode, sim, estar usando já letras para escrever, mas como ele não tem uma grande compreensão, ele não tem muitos elementos sobre a escrita ainda, ele usa muitas letras repetidas. Normalmente, muitas letras que são mais familiares para o seu entendimento, ou seja, letras do seu nome, letra de coisas que ele costuma ver mais vezes escrito, que ele faz associações. Ele normalmente acha que coisas pequenas se usa poucas letras para escrever, coisas grandes se usa muitas letras para escrever. Então, é muito natural que uma criança pré-silábica, ela use muitas letras para escrever bolo, porque bolo é grande, e use poucas letras para escrever brigadeiro, porque brigadeiro é pequenininho. Então, nas associações que a criança faz, nesse estágio pré-silábico, ela ainda faz esse tipo de associação. Ela ainda mistura desenho com letra, né? Mas o que é mais importante a gente entender, ela ainda não sabe que para cada som falado existe uma representação escrita. Ela não associa o que é falado ao que é escrito. Por isso ela aceita todos esses tipos de manifestações quando ela está escrevendo, né? Usa muitas e variadas letras, usa letras mais incomuns, né? Ela pode usar, se ela for uma menina Yasmin, por exemplo, ela pode usar muito Y, se o nome dela tiver Y. Então, é preciso a gente entender que eles vão associar com as coisas que são mais familiares. E o mais importante da gente saber que determina uma intervenção. Ele ainda não entendeu que cada emissão sonora tem uma representação gráfica. Então, ele não usa uma quantidade de letras que esteja de acordo com os sons emitidos, né? Uma palavra curta, ele pode usar muitas letras, ele pode usar letras até o final da linha, né? Numa palavra longa, às vezes ele usa poucas letras, então a gente vai ter que entender o pré-silábico
Mas também é uma hipótese que, se a gente for certeira na intervenção, às vezes em uma intervenção que você faz, ele passa para a próxima, né? Com uma intervenção bem feita, ele já está na próxima, que pode passar, nosso slide. É o silábico sem valor sonoro. O que muda do pré-silábico para um silábico sem valor sonoro? Vocês podem observar nessas escritas manifestas aí, que é uma criança que já entende que cada símbolo, cada letra que ela usa, cada símbolo gráfico, está voltado para uma emissão sonora. Então, essas marquinhas, para quem não está familiarizado em como é feita a sondagem, né? Essas marquinhas feitas embaixo de cada letra é a marquinha feita na hora da leitura. Então, como a criança lê as partes da palavra, está marcada com um risquinho embaixo. Então, se a gente for olhar aí, a Ana, né? A sondagem da Ana, aí em cima, o nominho dela, como ela escreveu dinossauro? Ela usou letras repetidas ainda, ela usou letras sem vínculo com a emissão sonora, porque olha como ela escreve o di, ela usa um V, né? Mas a marca de leitura dela acompanha os tracinhos embaixo das letras, dinossauro. Então, ela usa 4 letras, porque ela entende que ela emite 4 sons para falar a palavra. Então, ela não identifica bem as letras com os sons, mas ela já entende que cada parte falada é uma parte escrita. Então, essa é uma característica muito forte do silábico sem valor, que já traz uma diferença grande para o pré-silábico que a gente falou. A leitura normalmente é silabada, por conta disso, né? Porque ela está entendendo que cada parte falada é uma parte escrita, então ela representa bem na fala, e normalmente ela vai ler cavalo, para marcar os 3 sons, e aí ela justifica as 3 letras, né? Na sondagem, é só isso que a gente precisa fazer, ditar a palavra e esperar que a criança escreva, depois pedir para que ela leia para a gente o que ela escreveu, apontando as partes da palavra para a gente, apontando com o dedinho onde está escrito. Por quê? Porque essa leitura que ela vai fazer também nos ajuda a entender como ela está pensando. Existem muitas sondagens que vão nos deixar em dúvida, né? Como será que a criança pensou aqui? Mas isso aqui seria de um silábico sem valor se ela tiver lido o O nesse lugar. Mas se ela tiver lido o O em outro lugar, né? Já não é de um silábico sem valor. Então, a leitura também é importante. A próxima etapa, o silábico com valor sonoro. Qual é o ganho que se tem do sem valor para o com valor? Embora ele ainda não tenha uma escrita convencional alfabética, ele já começa a identificar algumas letras em relação aos sons. Então, olha aí o que acontece com o Gabriel, diferente do que acontecia com a Ana. Quando você fala para ele calendário, ele já consegue trazer o A, pensando no K. E aí depois ele traz o C, embora fora de lugar, mas ele já entende que são 2 letras que fazem parte de um som aí que ele ouviu. Calendário, né? E aí, então, ele vai trazendo, ele entende calendário, terminou com o O já aparece. Então, ele já faz uma associação sonora em relação àquilo que ele tem que representar com o escrito, certo? Essa é a diferença. No silábico alfabético, a gente normalmente tem muitas dúvidas dos professores, porque é uma fase que ele está de transição. Ele sai de um silábico com valor que muitas vezes usa só a vogal ou só a consoante, para uma criança que às vezes usa a vogal, às vezes usa a consoante, às vezes traz as 2 juntas, às vezes traz uma sozinha, ela ainda aceita que ela não precise de 2 letras para fazer uma emissão, né? Então, muitas vezes, a criança silábica alfabética, ela pode, na hora de representar um K, ela usar só a letra K, porque ela acha que aquele K de Karina, né, é uma letra suficiente para fazer o K do cavalo, mas ele faz uma associação
sonora, né? Então, ele já começa a trazer associações para uma sílaba, ora uma letra, ora duas letras. E quando também ele procurar a segunda letra para formar a sílaba, muitas vezes ele não tem segurança de que letra é essa. Então, ele pode fazer algumas inversões, mas ele já está entendendo, diferente do silábico com valor, que ele precisa da segunda letra para fazer a emissão sonora correta. Nessas vezes, eles confundem a gente, muitas vezes, nessas horas, né? E a escrita alfabética, por fim, é a escrita que já está se aproximando mais do sistema alfabético convencional, mas que ainda vai admitir algumas falhas ortográficas. Então, a gente não pode achar, por exemplo, que o João, por escrever dinossauro com C cedilha, e de repente faltando U, que ele não seja alfabético. Ele é alfabético porque ele já decodificou quais são as melhores letras para ele fazer alguns sons, mas ele ainda não entendeu as regras ortográficas, ele não entendeu o duplo S, ele acha que o U não faz tanta falta na sonoridade, às vezes até a forma dele pronunciar a palavra é que ainda faz ele não identificar que o U é necessário, né, antes do R. Então, olha lá como ele escreve cavalo. Ele escreve com K, porque K é K. Cavalo. Na nossa dicção, na nossa forma de falar, né, muitas vezes a gente transforma o O em U. Então, a gente fala, eu vi um cavalo ali. Como não é com U, se eu falei cavalo? Né? Então, para a criança alfabética, ela já identificou a letra que representa a fala dela, mas muitas vezes não é a letra que vai representar o sistema formal de escrita. E isso a gente pode, com o tempo, ir trabalhando e informando para a criança. Algumas situações aqui vão ser, de fato, informadas, né, para as crianças, porque já sai da questão do falado com o escrito. Entra nessas contrações que a gente tem de diferença de pronúncia, né? De O para U, enfim. Então, aqui ele já compreendeu o sistema de escrita, ele entendeu que cada um dos caracteres da palavra corresponde a um valor sonoro menor, que está relacionado à sílaba, e falta dominar só as convenções ortográficas. E aí, Gi? Para os anos finais, agora. Bom, agora a gente vai falar assim, vamos entrar nessa questão, embora o tempo aí já está em cima. Quando o aluno não percebe o sistema de escrita convencional e chega nos anos finais, o que fazer? A quem recorrer? Então, hoje a nossa fala aqui é para vocês, professores dos anos iniciais. Nós teremos aí um segundo momento que nós iremos falar com os anos finais, porque é o que está acontecendo, né? Muitos alunos têm chegado aí nos anos finais sem a base alfabética. Então, temos que ter aí essa questão de analisarmos essa hipótese escrita e, a partir daí, fazer as intervenções. Porque seja uma avaliação, uma AP, seja uma sondagem, o que ela vai nos dar? Subsídios do que eu preciso estar fazendo para tentar atingir o objetivo. E, no caso, aí eu falo do objetivo da alfabetização. Então, mesmo que esses alunos, eles apresentam dificuldade, né, e eles, às vezes, estão inseridos aí no espaço escolar há vários anos, e eu preciso pensar no estudo, numa proposta de estudo de gêneros, o gênero discursivo. Então, nós recomendamos, né, que esse estudo do gênero, né, essa intervenção, vamos dizer assim, com a utilização do gênero, ele pode ser um ponto de partida para poder que o aluno desenvolva aí a questão da base alfabética, que eles precisam ter, né, que precisa ser aí ao longo dos anos iniciais, mas às vezes por qualquer motivo, que às vezes vai muito além da nossa compreensão de professor da sala de aula,
a gente não consegue atingir esse objetivo. Então, como que eu vou estar trabalhando com esses alunos? Eu tenho que pensar nessa questão que, para poder clarear as ideias, se nós tivermos pela frente um desafio de ensinar poemas populares, poderemos nos valer de informações vinculadas ao que os alunos conhecem sobre as canções, por exemplo. Então, partir do conhecimento prévio. O nosso currículo em ação, o ler e escrever, né, que a gente tem hoje, ele mudou de nome, mas ele continua sendo o ler e escrever, e o aprender sempre, ele vem trazendo aí diversos gêneros para vocês trabalharem. Então, eu pensando nessa questão de trabalhar versos, estrofes, então trabalhar gêneros diferentes, então vamos pensar aqui, são sugestões. O que eu posso estar fazendo para alcançar o objetivo da questão da alfabetização? Porque nós temos aí a questão de grafema e fonema. Então, é tanto a leitura quanto a escrita. Então, nós temos que ter essa percepção. Eu estou passando um pouco rápido, gente, mas assim, nós vamos ter aí o segundo momento, né, que vai falar dessa questão de como fazer. O que fazer? Porque, assim, a análise, nós entendemos que muitos de vocês já sabem fazer, já fazem aí com maestria, e aí pensar assim, como que eu vou nortear o trabalho dentro da sala? Seja ele nesse período que nós estamos vivendo remotamente, e seja no presencial. Então, nos anos iniciais, iniciamos o processo de alfabetização através de cantigas e parlendas, que os alunos sabem de cor, ou seja, sabem de memória. E através delas realizamos atividades em que os alunos fazem associações entre o escrito e o que é falado, chamando esse processo de ler sem saber ler. Por exemplo, nós temos aí muito forte hoje, né, na questão da alfabetização, a questão de trabalhar com o método fônico no primeiro ano, né? A questão da escuta. Então, ele precisa aprender a ouvir para escrever. Então, como que eu posso fazer esse movimento? Trabalhar cantigas, trabalhar parlendas. Então, vamos olhar no material do currículo em ação, no material do Aprender Sempre, o que ele pode favorecer, e também nós temos os livros que também foram adotados, né, para poder estar reforçando essa questão da alfabetização. Então, o que esse aluno tem de conhecimento prévio? Por exemplo, vocês estão no período remoto, o que eu posso trabalhar aí com o meu aluninho pelo Meet, pelo WhatsApp? Então, vocês que estão aí como professores do reforço e recuperação, que estão recebendo essa turminha no presencial, então, vamos pensar em estar fortalecendo, né, essa questão da alfabetização. Vamos utilizar cantigas, vamos utilizar parlendas, né, vamos melhorar mais o nosso repertório em termos de conteúdos a serem ensinados. Aqui também algumas dicas para vocês. Aposte no diagnóstico sobre os conhecimentos prévios dos alunos, com vista à possibilidade de se valer de alunos mais experientes para a formação de grupos em divisões de tarefas. Aqui nós falamos tanto da questão do agrupamentos produtivos. E observe atentamente, através de diagnóstico das hipóteses descritas, se seu aluno não é alfabético ou possui limitações ortográficas. Por quê? Muitas das vezes a gente acha que ele tem alguns erros ortográficos, então ele ainda não adquiriu aí a base alfabética. E não é isso. Ele já adquiriu. Mas eu tenho que trabalhar a questão ortográfica ainda. Então, ter a percepção, né, saber como que eu vou fazer o diagnóstico para poder fazer o trabalho, a intervenção. Então, a gente fala muito de hipótese, como se for, o diagnóstico mesmo de como que está essa criança na questão da fase da alfabetização, e eu tenho que pensar não só em escrita, mas também em leitura,
e a partir daí eu vou reforçar, eu vou mediar o que eu tenho de material apresentado aí no currículo e no Aprender Sempre também. Então, o primeiro passo é o desenvolvimento do efetivo trabalho que vocês já estão realizando aí na escola, e o sistema de escrita, as estratégias de leitura e os portadores de texto, com seus respectivos gêneros. Então, assim, a nossa sugestão hoje, nesse primeiro momento para vocês, é utilizar diversos tipos de gênero. Quais são os gêneros que nós vamos trabalhar nesse momento? Nós vamos trabalhar o gênero cantiga e parlenda, tá bom? E, por fim, esse segundo passo, que consiste em planejar atividades em função dos achados na maioria dos perfis de cada turma. Então, assim, conhecer a sua turma, né, lá no miudinho, que vocês já têm aí, já estão meses trabalhando com ele, então, a partir daí, eu vou direcionar o meu trabalho. E com essa fala, a gente encerra esse primeiro momento, né? Não saiam ainda, porque eu preciso passar a palavra para a professora Fátima Colasso, né? A nossa supervisora Adriana também está, né? Eu sei que o tempo aí já se esgotou, mas rapidamente, só para fazer os agradecimentos, porque na nossa próxima formação, nós vamos continuar falando de estratégias, e que vocês também possam, dentro da sondagem, está acontecendo essa questão do período da sondagem, faça essa análise, peça uma ajuda do seu coordenador, da dificuldade que vocês tenham da análise da sondagem, muito importante. Oli, vou passar a palavra para a Adriana, para a Adriana dar uma palavrinha com os professores. Meninos, muito obrigada aí pela participação. A gente espera ter colaborado com esse olhar mais apurado da sondagem. A sondagem é muito, muito importante, porque qualquer intervenção que vocês venham a fazer, qualquer escolha que vocês tenham, qual a intencionalidade de vocês, primeiro ela tem que estar respaldada na sondagem, para que ela seja efetiva. Inclusive, nesse momento de revezamento, é uma coisa, até eu conversei com algumas escolas que eu tenho de anos iniciais, é um momento que os alunos ainda estão em revezamento presencial, até é mais tranquilo em agrupar esses alunos pensando nos grupos produtivos, mediados até pela sondagem, por essas habilidades que ainda estão carentes de desenvolvimento. Então, a sondagem ela é o pontapé inicial para qualquer trabalho, para qualquer intencionalidade, para a escolha dos portadores de texto, dos gêneros textuais. Então, é muito importante. Então, quem ainda tem um pouquinho, não conhece, é um primeiro momento, o núcleo pedagógico está à disposição para a gente até... É muito importante esse estudo aprofundado de como que a gente vai fazer essa análise desse aluno nesse desenvolvimento da escrita e leitura, tá? Muito obrigada mesmo, a gente espera ter colaborado. Gente, esse material ele vai estar disponível no blog, né? Nós temos um blog dos anos iniciais e essa semana nós estaremos disponibilizando no blog que vocês entrando dos anos iniciais, tá? Qualquer momento, qualquer dúvida, o NPE, os anos iniciais está à disposição de vocês, dúvida referente à sondagem, então, assim, os PKs também, né, que estão aí na escola, estão ajudando nessa questão. Então, nós estaremos, todo esse material ficará disponível, a gravação, tá? Então, tudo vai estar no blog da nossa diretoria. Eu quero agradecer, já vou me despedindo de vocês, lembrando que essa é só uma primeira formação, nós teremos uma segunda formação, que passaremos as datas para os seus coordenadores, tá? Então, eu quero agradecer imensamente essa participação maciça dos anos iniciais aí, dos professores, e nós estamos aqui no que vocês precisarem. Passo a palavra, Gislaine e Débora, querem se despedir? Eu queria agradecer a todos que participaram aí dessa formação. Desculpa que foi um pouquinho muito corrido assim, mas é por conta do tempo que nós temos, que é muito limitado. Lembrando que essa é só a primeira formação,
né, Super Fátima? Essa é só a primeira, é só o comecinho, para vocês terem uma ideia de onde iniciar o trabalho de vocês, né? É um pontapé inicial para vocês que estão aí com esse projeto, que é você conhecer o seu aluno, fazer a sondagem para saber da onde você tem que planejar os seus próximos passos, tá bom? Obrigada a todos e contem com o Núcleo Pedagógico. Obrigada a todos, boa tarde, que a gente tenha feito diferença. E fiquem com Deus, nós estamos juntos aí nessa caminhada. Obrigada, meninas. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada.